Não, eu era católico, né? A maioria da formação nossa é católica. Eu, com 8 anos de idade, 9 anos, fui coroinha, Padre Antônio. Fui marianinho. O que é marianinho? Marianinho são os irmãos marianos que usam a fita azul. Marianinho porque eu era criança, garoto. Certo. E são aqueles jovens que organizam as procissões, né? Onde vai o corpo de Cristo, onde vai a imagem de Nossa Senhora de Fátima, essas coisas todas, né? Que vamos organizando, mantendo em fila, em ordem, andando direitinho. São os marianos, né? Depois que você é coroinha, você pode ser mariano. Foi marianinho. E a minha vida toda foi dentro da religião católica. Seus pais católicos? Meus pais católicos, né? Todo mundo católico. E eu fui conhecer a doutrina em 2005, né? Não faz 2005. A Federação Espírita precisava de alguém para administrar o estacionamento. Olha que interessante. E eu me candidatei. Então eu falo... Mas você não tinha ligação nenhuma com a doutrina? Nenhuma com a doutrina. Era só a visão do trabalho mesmo? Só a visão do trabalho mesmo. Eu acho interessante porque eu digo brincando que nós conhecemos, nós buscamos a doutrina, tudo, ou pela dor ou pelo amor. Eu falo brincando que tem um terceiro item aí que eu fui pelo valor. Fui trabalhar, ganhar meu pão, vamos dizer assim. Mas deixa eu te perguntar, você tinha alguma visão, uma ideia do espiritismo Não, antes ou nada? Nada. Nem pró, nem contra? Nada. Aí eu fui trabalhar, estou lá trabalhando. Depois de uns 3 meses na Federação Espírita, organizando estacionamento, arrumando tudo, administrando para eles lá. Eu fui assistir uma palestra, que eu me lembro até hoje, o palestrante, ele chama-se Humberto Fabri, que depois foi meu professor, né, lá. E eu achei muito interessante, assim, que eu saí com aquela na cabeça, assim, nossa, eles falam de Jesus, do ensinamento de Jesus, falam de amor. Achei muito interessante, né? E aquilo ficou na minha cabeça. E o mais importante, que era um homem comum como eu. Né? Ele apenas estudou. Aí eu sei que ali na cabeça, falei, aí eu perguntei para um senhor, falei assim, esse pessoal que fala aí na frente, o que são? Ele falou, são expositores, pessoas que estudam. Eu falei, como é que faz para ser? Porque você achava que tinha uma hierarquia igual da Igreja Católica, ou do evangélico, essas coisas todas. Tá. Eu achava, né? E não era, porque aquele homem que estava ali não era um sacerdote, era um homem comum. Né? Isso me chamou a atenção. Só estudou, para que ele vá lá e consiga falar sobre a doutrina. Aí eu sei que ele acabei de estudar. Aí eu fui na secretaria no mesmo dia. Falei, como é que faz para estudar para ser expositor? Não, você tem que se matricular no curso, assim, assado. Aí eu fui, me matriculei no curso e iniciei os estudos. Pelo que é o Espiritismo, que na época chamava introdutório, né? E aí comecei a estudar. E o mais importante que eu me apaixonei pela doutrina foi quando eles me apresentaram, porque eu achava que estudar a doutrina é igual estudar matemática, porque eu sou matemático, estudar matemática, física, é estudar e pronto. Se você amanhã fala assim, eu vou ser físico nuclear, você vai, procura, estuda, pega os livros, entra na faculdade, vai, e você daqui a 5, 6 anos você vai ser. Não tem a menor dúvida. Certo. Só que na doutrina existe... Você tinha essa visão. Eu tinha essa visão, que eu ia estudar e tudo, né? Mas só que a doutrina, ela me mostrou um negócio chamado reforma íntima. Você nem imaginava que esbarrar com isso. Nem imaginava que existisse. Aí quando me apresentaram a reforma íntima, que eu comecei a ler o livro Sinal Verde. Para mim foi o livro que mudou a minha vida. Do André Luiz, né? Do André Luiz. Sinal Verde é um livrinho, porque tem hoje ele já tá um pouco... tá igual esse aqui, né? Mas ele era pequeno, eu tenho ele. Então eu começava a ler aquele livro assim com a seriedade e eu ficava, às vezes, eu sentia meu rosto queimado de vergonha de ver aquilo e ver quantas coisas erradas eu fazia, achando que estava certo. Mas uma coisa que estava na minha cabeça, que entrava, era assim, pô, tem que vir um espírito me ensinar bons modos. Tem que vir um tal de André Luiz. E você já estava numa fase mais madura, né? Eu estava com 54 anos de idade. 54 anos de idade. Legal. Então, nunca é tarde para você aprender. E aí eu fui estudando. Nunca é tarde para se aprender. Nunca. Né? Para desencarnar e estudar, não tem idade. Não tem idade. Não é? Alguém percebeu a sua mudança? Percebe. Percebe? Porque não é que você busca novos valores, né? É que você já os tem.
Vocês têm humildade, compaixão, perdão. Você tem. Todo mundo já tem. Todos nós temos. Só que às vezes está escondido. Ele está, que nós chamamos até reforma íntima, é você sufocar o homem velho e pôr o homem novo. O homem velho é aquele homem com todos os defeitos de vícios, né? De orgulho, inveja, né? Egoísmo. E como você falou, às vezes você estava vivendo aquilo e não percebia. E não percebia. Só quando você leu o texto, você quando eu começava, eu tô agindo assim. O que mudou para mim mesmo foi o livro Sinal Verde. Lendo de ponta a ponta, que eles pediam para fazer uma lição, eu estudava. Então eu estudava a série, via, falava, nossa. E aquilo foi me mudando mesmo, estudando a doutrina. Esse foi o choque. Foi o choque dizendo que eu sabia que... Por quê? Porque quando eu era católico, eu ia na igreja assistir minha missa. Eu São José, que o meu nome é José. É até a igreja que eu casei e tudo. Fica lá na freguesia do Ó, São José de Vilas Palmeiras. E eu então ia domingo, levava uma cesta básica. O último domingo do mês eu levava uma cesta básica. Punha no altar, assistia à missa, né? Me confessava, hoje você conversa com Deus mesmo, se comunga e tudo certo. Tô livre para pecar tudo outra vez. Domingo a doutrina veio mostrar para mim que não é isso. Domingo eu reseto de novo. Posso errar tudo outra vez. Domingo eu venho aqui e tô limpo outra vez. E não é assim. A doutrina veio mostrar que essa reforma íntima que está com você. E isso, para mim, foi um choque. Para mim foi um choque. Mas é interessante que isso fez com que eu despertasse o amor pela doutrina. Pela minha renovação. Então eu consegui entender que eu, me renovando, eu estou construindo um mundo melhor. Verdade. Por isso que eu estou aqui hoje no meu aniversário, para levar um pouquinho de conhecimento da mediunidade para aqueles que estão nos assistindo. E querendo ou não, inspirando, né? Inspirando, vendo, tirando as dúvidas, se possível. Aqueles que convivia com você e viu que melhorou, falou, pô, então essa religião não faz nada de mal. Quem tinha algum preconceito... O que é mais interessante, por que você começa a querer aplicar o que você descobriu em você que você já tinha, que são as virtudes, né? A caridade, a compaixão, o perdão, a paciência. Aí quando você começa a falar disso, na família, porque nós achamos que é muito mais difícil na família, porque a família conhece o seu íntimo. E se você começa a falar de Jesus, né? Pessoal, ele não vive. Fala assim, não, olha, nós temos que perdoar por causa disso e tal. O que for, qualquer tema que você falar, vai vir um familiar seu, sua filha, ou sua esposa, ou seu filho, porque eu tenho a minha filha, meu filho e minha esposa. Fala assim, olha quem tá falando, hein? Ê, pai, quem te viu e quem te vê, hein? Nossa, né? Então, a gente começa a mudar. E os familiares começam a observar, os amigos começam a observar. Realmente a gente procura mudar. E quando eu faço uma coisa errada hoje, assim, eu procuro já me melhorar e tal. Não sei falar que eu não erro, não, que a gente erra. Porque está na nossa imperfeição, na nossa evolução espiritual. Por isso que nós estamos no planeta Terra. Provas e expiações. É uma escola. Nós estamos nos formando aí, melhorando nosso espírito. O que seria a mediunidade para a pessoa que está assistindo assim e que quer estudar, quer entender mais? Bem, o curso chama-se Curso de Estudo da Mediunidade. O estudo da mediunidade é a pessoa descobrir primeiro qual é a mediunidade que ela tem. Certo. Ela descobre primeiro a mediunidade que ela tem. Ela vai descobrir lá. Né? E se ela tem, ela já vai desenvolver. E isso ela vai se educar. É um estudo da mediunidade. Esse faz educar a sua mediunidade para saber o que ela vai fazer com ela. Essa é a orientação que nós temos. Entendeu? E a pessoa pode saber se ela é médium, como que ela pode saber? Porque às vezes a gente vê a pessoa falando assim, eu acredito em espírito, eu acho que sim, porque quando eu era pequeno eu via vulto, ou às vezes eu vejo vulto, ouço vozes. Isso é um indício de mediunidade? Não é mediunidade, né? Posso ler aqui o que eu peguei da mediunidade? Pode ficar à vontade. Porque assim, eu peguei os livros que eu consultei foram Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médios, Livro dos Espíritos e a Gênese. Certo. Então vamos falar um pouquinho da mediunidade, o que está no Evangelho, por exemplo. Olha que interessante, né? Então vamos lá. E aí nós entramos no tema mediunidade. Evidentemente que a doutrina espírita, nos seus 3 aspectos, né? Nós sabemos, filosófico, científico e religioso. E nós vamos falar da mediunidade totalmente dentro da obra de Allan Kardec. Perfeito.
Então eu queria deixar bem claro isso, que nós estamos embasados, tudo que eu falar aqui, trouxer um pouquinho de conhecimento, é dentro da obra de Allan Kardec, né? Mas é interessante uma coisa, para conhecer o mundo visível, o homem, né, com a sua inteligência, a sua tecnologia, ele desenvolveu o que primeiro? Desenvolveu o telescópio. E o telescópio, através do telescópio, ele conheceu o quê? O macro. Conheceu o quê? O universo. Interessante, verdade. Conheceu o universo, né? E, através do microscópico, ele conheceu o quê? O mundo micro. Né? Os vírus, as bactérias. Que enquanto ele não tinha esse aparelho, ele nem existia. Para ele não existia. Tá certo? E o mundo espiritual, o mundo invisível. Deus deu para o homem a mediunidade. Oh, interessante. É através da mediunidade que você vai enxergar o mundo espiritual. Tá certo? Por isso que eu queria ler, porque a gente tem. Então, assim. Fica à vontade. Então, para conhecer, eu vou ler aqui que eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 19. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais, né? Como telescópio e tal. E nós, que tá aí, está no livro, né? E mergulhar o olhar nas profundezas do espaço. E o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo visível, Deus deu a mediunidade. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9. Perfeito. Então não é nada, nós tiramos, né? Os espíritos são seres inteligentes da criação, que povoam o quê? O universo. Povoam o mundo para nós invisível. Tá certo? Os espíritos povoam todos os espaços no infinito. Então, portanto... E os espíritos são criações à parte? Não. São nós mesmos? Somos nós mesmos que já vivemos na Terra. Fora da matéria. Ou em outros mundos. Certo. Jesus, com certeza, ele viveu em vários outros mundos. Para depois ele encarnar aqui na Terra. Com certeza. Não é? Porque nós não temos só a Terra. Nós sabemos aí o universo que te oferece muitas moradas na casa de meu Pai. Como Jesus disse. Não é? E o médium, o que ele é? Ele é um instrumento, intérprete entre esse mundo invisível e o mundo material. Por isso que a mediunidade seria o nosso telescópio para enxergar o mundo invisível. Ou um microscópio para enxergar o mundo. Não é? Então, e a mediunidade, o que ela é? E está também no Evangelho. Olha que interessante. Nós estamos falando da parte científica, da doutrina, mas ela está na parte da moral do Evangelho. É interessante isso, que o Allan Kardec escreveu o livro dos médiuns, específico, né? É isso. Aqui. Mas exatamente. Ele não aborda o tema somente aqui. Isso. Eu busquei muitas coisas aí, mas interessante. Eu peguei mais do Evangelho, porque eu queria trazer isso para a pessoa entender. Que ele faz essa... Isso. Ele aborda os temas em todos os livros, né? Por quê? Porque a mediunidade, nós vamos ver aqui na frente, ela é uma dádiva de Deus. Dádiva de Deus, né? Então, vem assim, a mediunidade é inerente a uma condição orgânica. Todos nós podemos ser médium, ou somos. De todos, e que todos podem ser dotados como a de ver, ouvir e falar. Todos. Não há nenhum de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ou seja, o médium é porque a pessoa é médium, ela tem a mediunidade, que ela é santa. Não, ela pode usar, saber fazer o mau uso da mediunidade. Entendi. Por isso o curso de estudo o estudo mediúnico. Então o fato de ser médium não coloca ela acima de ninguém, nem nada. Nós vamos ver aqui. Então ele fala, Deus otorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser. Certo. Né? Mas pune sempre aquele que delas abusa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. Então, tem vários tipos de mediunidade que você descobre. Eu sou, por exemplo, um médium psicofônico. Eu tenho que trabalhar numa equipe de médios para trabalhar, para ajudar. No trabalho de desobsessão, por exemplo. Perfeito. É aquele médium que conversa com o espírito através do pensamento.
A gente percebe, a gente distingue o que é meu pensamento e o que não é. Isso foi no meu curso que eu fiz, na federação. E leva um tempo para perceber. Porque eu não sabia, eu tinha as minhas... Eu ficava quieto, e a Marina, que era uma professora minha, no curso de estudo mediúnico, ela falou assim, Jerônimo, você não fala nada? Eu falei, não. Mas você não pensa nada? Eu falei, penso muita coisa. Mas por que você não fala? Porque eu acho que é pensamento meu. Falou, não, nem todos o pensamento é seu. Então, da outra vez, você começa a falar. Tudo que vir na sua cabeça, tudo. Aí eu comecei a falar, me soltar. E tem coisas depois que eu não lembrava que eu falava. Não lembrava. Porque era realmente a psicofonia. Mas você estava consciente do que estava falando ou não? Às vezes eu estava, às vezes não. No geral, você está consciente do que está falando. E como perceber se é nosso mesmo ou não? Então, você tem hora que não percebe, mas no geral não é nosso. Sabe por quê? Por causa das palavras e do modo que é falado. Porque você tem um modo de falar. Aí pode ser intuição ou psicofônico mesmo? Psicofônico mesmo. Intuição é outra coisa. Intuição é aquele direcionamento que você tem que já é com o seu anjo de guarda ou com o seu espírito protetor, que a gente fala. A influência espiritual negativa, o pessoal denomina de obsessor, né? Obsessão. Isso. Pode acontecer de ter um médium com obsessor? Sim, com certeza. Eu vou falar aqui, os bons e maus médios, já que você falou. Olha que interessante. Todas as imperfeições morais são tantas outras portas abertas ao acesso aos espíritos maus ou inferiores. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho. Então o cara pode estar indo no caminho certo. Isso. Então, aquele médio que ele acha que ele recebeu uma mensagem de Jesus, Maria de Nazaré, ou seja, ele só recebe de espírito de luz, grandes espíritos. Tem espíritos excelentes que foram escravos, pessoas comuns. Que não é conhecida do meio terreno. Isso, não é? Então ele tem que ter esse cuidado. Né? Aí que vai a mediunidade, o estudo mediúnico. Ele vai entender o seguinte: a mensagem veio, tá excelente, tudo. Aí ele pergunta, quem é você? Geralmente o espírito não se identifica. Geralmente não se identifica. Mas se ele se identificar e falar assim, eu sou Maria de Nazaré, ele vai ter que ter todo o conhecimento, se for uma psicografia, o que for, para ele basar e ver se realmente o conteúdo que está ali. Acho que o próprio Kardec, ele recebeu mensagens que assinaram com o nome de Jesus. Isso. Aí ele analisa, põe pra gente ver, né? E vê que não condiz. Não condiz. É espíritos zombeteiros que estão querendo... Que às vezes eles não estão nem com uma... Às vezes não é nem uma mensagem maldosa. Às vezes você vê que é uma mensagem até boa. Mas às vezes eles querem ter mais valor, então, que ter mais destaque na mensagem e assina. Só que aí já é inferior. O que aconteceu aí? Para estar agindo assim já não é elevado, né? Por que esse médium teve acesso a esse espírito zombeteiro? Por causa da vaidade. Ele é vaidoso, ele abriu o orgulho, ele abriu. Então... Aí a gente vê no mundo encarnado, né? A gente tem obras de assistência, os hospitais, você vai no médico, tal. As religiões que tratam várias outras, não só a espírita, que ajuda o encarnado. Agora, quais os grupos e religiões que se dedicam a auxiliar os espíritos em desequilíbrio, né? Isso. É um trabalho muito bonito, né? A doutrina espírita é uma. É um trabalho muito bonito, né? Da desobsessão. Há alguns equívocos, algumas religiões que acham que todo espírito que está com você, ele é mau. Que ele é do demônio. Ele é Satanás. E não é. Não é. Ele é um espírito que está procurando ajuda. Então, por exemplo, se você é um médium que ainda não está estudando e você vê espírito, não tenha medo, converse com ele. Entendi. Pergunte o que ele quer. Às vezes ele está precisando só de uma oração. Ele quer conversar, ele não veio te fazer mal. Às vezes o espírito pode acontecer dele nem saber que desencarnou? Tem espíritos que não sabem que desencarnou.
dependendo como ele desencarna. Né? Tem espírito. Assim, é infinitas possibilidades, né? Não dá assim, não dá pra gente cravar falar. Certo. É isso e isso. Agora, que é um espírito que está precisando de ajuda, nós sabemos disso. Por isso nós vamos estudar sempre a doutrina, sempre. Né? E é um espírito. O espírito benfeitor, ele vem para te ajudar num trabalho, num passe de cura, num passe magnético, num trabalho nesse sentido. Tá certo? Perfeito. Né? Numa palestra, vem te apoiar, te dar. E quando você trabalha na mediunidade, obsessão, que são trabalhos pesados nesse sentido, sempre vem espíritos inferiores, com vingança, que ele vem falar por que ele está obsediando aquela pessoa. Por isso que a pessoa não fica. E o que esse espírito costuma fazer? Pode ficar se aproxima, não é assim. Tenta fazer tudo. Numa sessão não, eu digo no dia a dia. A pessoa, para saber que ela está sendo obsediada... A primeira coisa é o seguinte... Os pensamentos fixos. Se você tem um ideias fixas, um pensamento só, você tem que procurar cortar esse pensamento. Entendi. Não é? Então, por exemplo, você começa a alimentar um pensamento porque você está em depressão e começa a alimentar um pensamento de suicídio. Não quero mais viver. Não quero mais viver, não dou mais valor. Então, minha vida é uma porcaria, minha família é uma porcaria, o meu vizinho é uma porcaria. Estou sendo um peso. Estou sendo um peso. E aí os espíritos... Pensamento negativo, os espíritos inferiores... Vai alimentando. Vai alimentando. Então, quando a gente... Já com o objetivo de saber... De fazer para ele se suicidar. Que aí vai saber que me vinguei. Esse espírito que auxilia essa pessoa a se suicidar, é ele que fica devendo depois. Ele tem sua parcela de responsabilidade. E muita. E aí o que acontece? Uma pessoa quando procura uma casa espírita nesse pensamento... Eu já atendi muitas pessoas assim na federação, jovens. O que você tem que conversar com ele? Pensamento positivo, valorizar a vida, mostrar a beleza da vida. Né? O sol que queima no seu rosto, o vento que bate na sua brisa, né? As pessoas que te amam. Né? Então, se você valorizar a vida... Aí você faz o efeito e mudar contrário a forma daquela de influência, pensamento, né? É mudar a forma de pensamento. Né? Tá certo? Então, nós temos uma assistência especial chamada P3PS, que é prevenção ao suicídio, para que a pessoa ouve palestras, que ela vai... Já com esse foco, os temas. Esse foco, buscando, e ela realmente, muitas pessoas não pensam mais e saem, né? Mas ela teve um espírito obsessor que estava ali, querendo. E em conjunto, a própria Mas ela espiritualidade... abriu o pensamento, ela abriu o pensamento para isso. Primeiro tem que ter o querer da pessoa. Tem o querer da pessoa. É o pensamento, né? Nós somos o que pensamos. Eu procurei no livro dos médios e trouxe alguns médios para nós aqui. Perfeito. Para nós podermos falar, né? Médio de efeito físico. Certo. Existe que é isso? o que você mencionou do Peixotinho? Isso, pode ser o Peixotinho. Mas o médio de efeito físico... O espírito usa esse médio sem ele saber. Ele nem sabe o que é. Por exemplo, as mesas girantes. Certo. Que foi o início do espiritismo. Para você fazer um efeito físico, material, que é a mesa girar, levantar e tudo, você tem que ter médios de efeito físico. Por quê? Porque o espírito usa os fluidos do médio de efeito físico. Ele te usa sem você saber. Você não sabe nem quem é médio de efeito físico. E pode ser o espírito pode ser um espírito bom ou também um espírito inferior que queira fazer algum... Não, vai ser sempre um espírito que quer se comunicar no bem. Nesse caso. Nesse caso. Tá. Né? Os médios de efeito físico são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Mesas girantes, o ruído da casa da família Fox, que nós conhecemos. Sempre vai fazer um barulho. Para se comunicar. Não é para fazer o mal. Entendi, porque tem casa que às vezes falam, essa casa é mal assombrada. Quebra prato, não sei o quê. É porque esse espírito que está lá, ele está ligado à matéria. E ele não quer deixar essa casa. Não que ele está lá para fazer o mal. É porque ele não quer que ninguém use aquela casa. Aquela casa é dele. O que tem que fazer são os familiares orar por esse... Ir numa casa espírita... explicar o caso, e esse espírito ser acolhido, para que ele entenda que ele desencarnou, que aquela casa não é mais. Eu lembro que tem, não sei em qual obra do Kardec, eles invocam um espírito e perguntam para ele,
Eles invocam o espírito, porque tinha uma casa mal assombrada, que era muito famosa. E morava gente lá, tudo, e tinha muitos casos que acontecia. E eles, pergunta pro coordenador espiritual do trabalho, a gente pode invocar o espírito da rua tal, daquela casa? Sim. Aí eles invocam, o espírito é trazido, e aí diz, por quê? Como que você faz? Por que você faz, né? Tal. Ele muda os objetos de lugar, quebra coisa, tal. Aí fala, mas por que você faz isso? Pra me divertir, não sei o quê. Mas você pode me explicar como que você faz? Você pega com a sua mão? Ele fala, difícil, eu envolvo. E ele falou, eu uso a energia de uma empregada da casa que ela nem sabe que fornece. Isso, que é o médium. Então ela médium efeitos físicos. Ela é um médium de efeito físico, tá doando essa energia, nem sabe. Ele usa o fluido universal, usa o fluido da natureza, usa o fluido do médium, imanta a matéria e faz o que ela quer fazer. Ele não usa as mãos. Não usa as mãos. Né? Ele usa sempre o fluido, que é tudo através do pensamento. Né? E fluidos médios audientes. Certo, médios audientes. São os que ouvem a voz dos espíritos, que nós chamamos de pneumatofonia. Olha que nome bonito. Se você ouvir isso, não vou decorar. Eu também não. Sendo algumas vezes uma voz interna. Certo. Então ele não ouve assim. E que às vezes ouve a voz do médium interna. E da outras vezes é uma voz externa, bem clara, distinta como de uma pessoa encarnada. Um médium audiente, ele pode conversar com os espíritos, ele conversa. Por isso, se ele for um médium vidente, tá vendo, e ainda audiente, ele ouve, conversa, não tenha medo. Porque o mal de nós que nós temos medo de espírito, não é para ter. Eu falo brincando, se você tem medo de espírito, não se olhe no espelho, porque você é um espírito. Tá vendo um espírito. Vendo o espírito, né? Então, por que eu trouxe o médium audiente? Porque ele é diferente do médium falante. O médico só fala. O médico só fala, ele não ouve. Entendi. O espírito usa... Ele já serve de instrumento direto. Direto. O espírito já usa o quê? As suas cordas vocais para conversar. Né? Quem assistiu uma palestra do Divaldo, o Divaldo, entre aspas, a palavra recebe, né? Ele recebe Bezerra de Menezes e ele começa a falar, ele encurva até a voz assim e Bezerra de Menezes usa as cordas vocais dele e ele começa a falar. Muda até a voz, né? Ele muda até a voz. Né? E percebe que é Bezerra de Menezes, que já viu o que ele fala, tudo e tal. Então ele muda totalmente até a figura dele. Né? Então é esse aí o médium falante. Ele não ouve o Bezerra de Menezes falando, ele já é o próprio instrumento. Eu trouxe essa diferença para nós sabermos. Interessante. Entendeu? E os médios videntes são os médios, são dotados de enxergar o espírito. Eles gozam de uma faculdade, eles usam a faculdade acordado ou dormindo, ou sonâmbulo. Sonambúlico. Ou seja, a pessoa que é sonâmbula, ela pode conversar com o espírito. Entendi. Porque tudo isso... Porque ela dorme, aí o espírito sai do corpo? Não, o espírito... Durante o espírito, ele leva, ele cai, sai, ele carrega junto o corpo. Ele fica expandido. Porque todo esses fenômenos, nós chamamos de êxtase, dupla vista, que eu vou falar aqui, sonambulismo, é tudo uma expansão da alma, ou expansão do perispírito. O médium vidente, por isso que eu trouxe ele não enxerga com os olhos carnais, ele enxerga o espírito com os olhos espirituais do seu espírito. Por isso que nós chamamos de dupla vista. Interessante, porque eu vi uma matéria, desculpa te cortar, que eu me lembrei, é bem interessante. Uma matéria que passou no Fantástico há muitos anos atrás, de um senhor pintor, pintava quadros, só que ele era cego. E aí a pessoa levava ele num lugar para ele pintar um prédio. Aí ele ia, tal... ali ia pra tela e pintava o prédio. Mas como se ele era cego? Então ele via... Eu ia falar aqui agora, você falou. Né? Ele via com essa visão... Exatamente. Então eu completei aqui, ó. Desta forma, um cego pode ser um médium vidente. É o caso. É a pintura mediúnica que nós falamos, que tem
Um cego pode ser um médium vidente. Lá na federação não tem um curso para psicofonia, mas tem um curso para pintura mediúnica. Você desenvolve isso. Interessante demais, hein? É interessante. Tem vários casos de um padre que ele escrevia quando ele era no sonâmbulo, ele levantava, sentava na escrivania e escrevia tudo o sermão que ele ia falar na igreja outro dia. E depois ele falava tudo. Aí os colegas de padres, lá onde ele estava, falaram, puta, ele levanta, vai. Então, aí foram para perturbar ele, vamos dizer assim. Aí seguiram ele e na hora que ele começou a escrever, colocaram um papelão na frente. E ele continuou escrevendo. Porque ele estava enxergando com os olhos. Eu olhava e falei, não é possível. Aí depois ele foi e fez o sermão direitinho como ele escreveu tudo e tal. Então ele usava não estava precisando ele usava a sua mediunidade vidente através do sonambulismo, né? Também tinha um farmacêutico na Inglaterra muito famoso também que ele fazia, ele era de manipulação, ele fazia os remédios pesando microgramas e todas aquelas balanças de precisão. Ele preparava os remédios só de madrugada quando ele estava sonâmbulo, usando também a visão. Então, sim, são casos bastante de médio. Você vê a espiritualidade usando para o bem, né? Isso. Eu deixei aqui, por último, o médio psicógrafo ou escrevente. Então, o médio psicógrafo escrevente ele é um pouquinho mais complicado. Ele tem 3 meios, né? Ele tem um médium. Como é que é psicografia? A psicografia é como você pegar a mão de uma criança e você ensinando ela a escrever. Tá. O espírito faz isso, pega a mão do médium, ele vai escrevendo. Certo. O Chico escrevia rápido e tal. Mas há 3 tipos de médium. Há o consciente. O médium sabe o que está escrevendo. Isso, tem plena consciência daquilo que escreve. Sabe o que está escrevendo. Sabe o tema. Ele vai só mudar se tiver palavrões, coisa desse tipo, ele vai mudar, ele não vai escrever. Entendi. Não é ele que está, mas ele... Ele está no controle. Então ele vai influir no que está escrito, né? Há um médium semimecânico, que é aquele que ele escreve, né? Mas ele não é ele é incapaz de influenciar na escrita. Ele vai escrever o que o espírito quiser que ele escreva. Então, ele escreve. O que for, ele vai passar ali. Ele vai passar, né? E tem o médium mecânico. Ele escreve sem querer, dá conta do que está fazendo, incluindo aí a possibilidade de conversar com o interlocutor. Olha que interessante. O que nós vemos que é o consciente, ele escreve. E sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo e pode mudar. O semimecânico, ele não tem como, ele faz sem saber. Agora, o mecânico, ele além de estar escrevendo, ele conversa com o espírito. Ele conversa um assunto com o espírito e escreve outro. Entendi. Então ele está vivenciando o mundo espiritual, ele está só deixando o corpo dele... Por exemplo, ele tá fazendo uma carta para uma mãezinha lá, né? Tá falando. Ele conversa com o espírito falando assim, por exemplo, você trabalha em que parte do plano espiritual? Agora esqueci o termo. Né? Que colônia, que departamento? Que colônia você trabalha, tal. Ele falando e o médium, ele falando que, né? Então, olha que interessante. Como é que você está? Então, é isso que eu achei muito interessante nisso, né? Então, ele, além de escrever, ele conversa. O Chico Xavier, ele comentou naquele programa Pinga Fogo, né? Isso. Acho que ele teve vários episódios, mas foi em 1971, aí tem 72. Tem 2, tem um 71, 78 e 74, foi a memória. Eu fiz um trabalho sobre isso. Eu tenho um livro. Tem um livro, fez livro. O pessoal pesquisar na internet também é bem, bem interessante. O que nós temos interessante aí, que não foi o Chico que foi entrevistado, foi o plano espiritual. Perfeito. Né? Tanto é que quem respondia para o Chico era Emmanuel. Isso é muito interessante. E foi daí que eles, buscando mostrar que Chico era um charlatão, acabou divulgando mais ainda o espiritismo. O pessoal falou, vamos fazer uma armadilha para ele aqui. E divulgou mais. Por quê? Porque foi quase 100% da penetração da TV Tupi na época. Foi a maior audiência até hoje. A maior audiência, levando em conta a proporção de televisores. Que tinha, exatamente. Agora você imagine hoje o Chico numa televisão,
sendo entrevistado como ele foi na Tupi. Qualquer televisão, Record, Globo, qualquer uma dessas. Você imagina a penetração que vai ter. Internacionalmente falando, no mundo. No mundo. Não é? E curioso que nesse dia lá, o pessoal perguntando, tal, querendo pegar em algumas armadilhas, né? Aí ele fala que ele escrevendo, ele fala algo interessante. Ele fala, eu, quando recebi o livro, né, por meu intermédio, os romances, ele falou que ele meio que assistia numa tela mental, assim, os acontecimentos. Ele via o que estava escrevendo, os acontecimentos dos personagens, só que ele não alterava a escrita. Ele falou tanto que os personagens que ele estava torcendo se davam mal. Então, é mais ou menos isso que você está falando, né? Você vê que, assim, ele não escrevia o que ele estava querendo. Então, assim, ele estava escrevendo o que estava vindo pelo pensamento dos espíritos para ele. Então, assim, ele não conseguia nem interferir no texto, porque aquele personagem que ele estava torcendo para o desfecho se dava mal, acontecia isso, aquilo. Você vê que tudo isso que nós estamos falando, conversando, batendo esse papo maravilhoso, são informações dos espíritos que trazem o que aconteceu, né? Nada que... a doutrina espírita, ela é dos espíritos. Não existe uma hierarquia na doutrina espírita. Não existe. A doutrina espírita é dos espíritos. Né? Ainda bem, graças a Deus. Né? Não é de um homem, não é uma pessoa. Né? O Kardec apenas codificou. Né? E eu queria deixar por último aqui o médio inspirados. Certo. Que são os palestrantes. Né? Evidentemente, palestrante, expositor, todo expositor, palestrante, ele prepara o item que ele vai falar, ele tem que estudar, tem uma sequência lógica para que as pessoas entendam. Mas, às vezes, ele chega lá, já aconteceu isso comigo, de você não falar nada daquilo que você escreveu. Você prepara o tema inteiro. Você começa a ler um trecho, aí depois ele vai te inspirando, vai levando, e é assim, né? Você pede para a espiritualidade para que você fale aquilo que é necessário que seja ouvido. Tanto você, que é o primeiro a ouvir, tanto aqueles que estão te ouvindo. Então você acha que a espiritualidade, ela pode saber que dentro daquele público tem alguém que está precisando receber aquele tipo de mensagem, aquele tipo, e aproveita Exatamente. Então, às vezes, o que foi preparado não ia ter tanto impacto. Seria uma boa palestra, mas não teria impacto para aquele público. Exatamente. Aí você nem percebe. Tem aquelas pessoas videntes que vê o espírito do lado conversando com o expositor. Depois fala para o expositor, tem um espírito que estava te... Tem casos na federação que a pessoa vai e fala, tem um espírito assim conversando com você, tal. Então isso acontece, né? Então é importante saber isso, porque são comunicações mentais e às vezes estranha aquilo até que você escreveu, mas num assunto que é interessante fazer. Isso é muito interessante nós sabermos. A pessoa pode desenvolver a mediunidade? Sim, com certeza. Estudando, ela vai desenvolver a mediunidade. Se a pessoa tiver uma mediunidade e não quiser mais, ela consegue interromper, pedir para não ter? Ela vai ter que... Ela pode, porque ninguém é obrigado a nada. Né? Mas ela vai ter que conversar com a espiritualidade, ver e tal, explicar. Não abandonar de vez. Não abandonar de vez. Porque ela não é obrigada, a trabalhar. Exatamente. Mas ela vai perder uma grande oportunidade de ajudar o próximo. Entendi. Né? Ela não fez o mal. Não, eu tô médio, não fez o mal, mas também não fez o bem. E nós estamos aqui para fazer o bem. Nós temos que fazer o bem. Perfeito. Né? Eu falo isso aqui, uma coisa depois. Ó. Todos os médios são espíritas? Não, né? Não. Tem médios em outras religiões. Com certeza. Só que com na outros católica, nomes. na evangélica, na Umbanda, o que for. Tem médios ateus. Com certeza. Interessante, né? Um médium ateu. Ele não sabe. Mas ele pode até não saber, mas ele pode ser um médium ateu. Né? Ele vai se apavorar quando ele vê um espírito, ele vai ficar preocupado, mas ele é médium. O médium, ele pode receber pelo trabalho? Uma mediunidade paga? Nunca. Mediunidade não é profissão. Não é profissão. Mediunidade é uma dádiva de Deus para que você possa ajudar o próximo.
Por isso que você tem que estudar para saber o que eu vou fazer com a minha mediunidade. Se eu vejo espírito, o que eu vou fazer com isso? Se eu ouço os espíritos, o que eu vou fazer com isso? Se eu consigo, na psicofonia, comunicar-me com o espírito, o que eu vou fazer com isso? Se a pessoa começa uma tarefa mediúnica com os benfeitores espirituais ali mais elevados, compromissados com o bem, e aquele médium começa a se desviar, esses espíritos se afastam? O que eles fazem? Se afastam. Se afastam dele. Procura e aí orientar, fazer... E aí ele pode ser instrumento de outros espíritos. De espíritos inferiores. Do caminho que ele escolheu. Do caminho que ele escolheu. Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Não é porque você tem a mediunidade... Por isso que fala que a mediunidade, ela independe da moral. Depende da moral. Então, se a pessoa não busca... Por isso que quando você descobre a mediunidade, você tem um compromisso com Jesus, com você mesmo. E aquilo que você falou, as armadilhas são o orgulho, a vaidade. Né? Isso é muito perigoso. E nós somos muito fácil, né? De cair nisso. Nossa, nós somos muito vaidosos, muito orgulhosos. Nossa, é muito fácil. Então a gente tem que saber lidar com os elogios. Antes de encerrar, eu quero deixar uma mensagem, né, sobre a mediunidade mesmo que nós temos. Então a mensagem é essa. Se não temos ainda os sintomas mais evidentes da mediunidade, ou seja, na psicografia, na psicofonia, ou na vidência, ou na audiência, com certeza todos nós podemos ser médiuns do amor. Fazendo bem, vivendo no bem. Né? E acender a lâmpada do auxílio fraterno a fim de que a caridade nos transforme em médios da esperança entre os que aspiram a um mundo melhor, mais justo e mais feliz. Ou seja, nós podemos ser médio do amor, médio da esperança, levar uma palavra amiga, ouvir as pessoas. Quando você tiver a oportunidade de ouvir a pessoa, ouça as pessoas. Tem um tempinho para ela. Se você está com pressa, perca, entre aspas, ali seus 20 segundos e ouça a pessoa. Né? Isso é amor, isso é caridade. Caridade também é saber ouvir. É saber ouvir e construir um mundo melhor mesmo. É assim que nós vamos construir um mundo melhor, sendo melhores conosco mesmo, né? Então é isso que eu deixo essa mensagem para nós.